Amém. Em instantes nós vamos estar dando início à nossa live, onde nós estaremos meditando na palavra de Deus no livro de Esther. Amém. Nós aguardamos os irmãos se conectarem. O tema da mensagem de hoje à noite será o silêncio de Deus. Silêncio de Deus. Meu contra-regra está aqui trabalhando. Segundo a informação que eu recebi aqui agora do meu assistente técnico, o YouTube também vai estar transmitindo na página da igreja, no meu canal, né? No meu canal, Acautelai-vos. Não? Qual canal? Muito bem, irmãos. São 19 horas e 1 minuto. Tem alguns irmãos ainda acessando. E nós vamos dar início à nossa live, a nossa palavra, compartilhar a palavra com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. O texto que nós estaremos lendo se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo de número 14. Se tiver algum problema aí de áudio, que os irmãos não estejam ouvindo ou dando alguma microfonia, por favor, alguém me reporta aí, porque aqui eu não consigo verificar, tá ok? Vamos fazer uma oração ao nosso Deus e logo após a gente estaremos lendo o texto que nós acabamos de citar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós damos início, Senhor, a este momento de culto, onde nos reunimos com a sua igreja, Senhor, para meditarmos na sua palavra, Senhor. Mais uma vez nós buscamos a direção do Teu Espírito Santo
com a sabedoria que vem do alto, que o Senhor traga a palavra para o nosso coração nesta noite, ó Deus, no nome bendito de Jesus. Que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado, a sua igreja, Senhor, alimentada e fortalecida, Pai, no nome bendito do nosso soberano Senhor. Receba, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco, por nos cercar com a tua destra, nos cercar, Senhor, com o favor do Senhor, ó Deus. Que a bênção do Senhor alcance a todos os meus irmãos e irmãs, todos eles, Senhor, que estão aqui conectados nessa live, bem como todos aqueles outros, Senhor, que por alguma razão não puderam estar, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, no nome bendito de Jesus. Amém e amém, Jesus. Muito bem, queridos. O texto de Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim. Eu vou ler todo o versículo 14, mas a parte final desse versículo é o que me interessa no sentido de usarmos como base para aquilo que nós vamos meditar nessa noite. Diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento douta parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Vou repetir. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ok, muito bem. Nós vamos meditar um pouco aqui nesse texto. Antes de fazermos algumas considerações mais detalhadas com relação ao texto, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns dados com relação ao livro de Esther, ao contexto histórico, o momento em que eles estavam vivendo aqui. Muito bem. E tem a ver com o título dessa palavra, dessa mensagem, que é o silêncio de Deus. Eu poderia também ter colocado Deus trabalha em silêncio. Ou o silêncio de Deus não quer dizer que ele esteja parado. Porque dentro do contexto da realidade de Esther e do povo judeu na época, existem algumas realidades, algumas questões aqui que a gente precisa colocar para entendermos a mensagem como um todo. Primeiro ponto aqui. Deus, ele nunca é pego de surpresa. Talvez eu esteja chovendo no molhado, né, como se diz. Você deve saber muito bem disso. Deus nunca é pego de surpresa. Segundo, Satanás, ele sempre vai tentar impedir com que Deus realize os seus projetos, os seus planos. Ele sempre vai tentar arrumar meios para querer impedir Deus. Mas é impressionante o tanto quanto, nesse sentido, ele é otário. Não estou dizendo que se deva ignorar o diabo, não é isso. Eu estou dizendo tanto quanto ele é tolo. Porque quanto mais ele trama, quanto mais ele arquiteta, quanto mais ele usa até mesmo as nações ou governos das nações, como nós vemos aqui, vamos ver aqui dentro desse contexto geral, mais Deus é glorificado, mais o Senhor é honrado, mais o nome do Senhor é fortalecido, porque, como diz a palavra, quando Deus estende a mão, não tem quem faça o braço do Senhor retroceder. Quando Deus lança uma palavra, quando Deus firma uma promessa, não tem quem anule essa promessa. Não tem quem anule essa promessa. Portanto, irmãos, outra característica outra situação muito bacana, que eu posso dizer assim, nesse livro é que você não vai ver o nome de Deus ser citado em momento algum. Você não vê Deus aparecendo, entre aspas, no cenário em que se desenrolou
esse drama em que o povo judeu estava vivendo ali. O povo judeu estava vivendo ali. Deus não é mencionado, Deus não é citado, mas, no entanto, Deus ele sempre esteve atuando em todos os momentos, mexendo nas peças, levantando pessoas, usando os fatos, Deus coordenando tudo para que os planos de Satanás fossem anulados, fossem frustrados, fossem aniquilados e que o nome dele fosse glorificado. Bem, a partir daí a gente pode estar trabalhando nesta palavra que nós acabamos de ler, que quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Vocês sabem muito bem que o texto está falando, Mordecai está falando para sua sobrinha, ou melhor dizendo, prima, porque Mordecai era primo de Esther, ou Esther é o nome persa, né, que ela recebeu, o nome dela persa, mas o nome dela de nascimento é Hadassa, a rainha Hadassa ou rainha Esther é a mesma pessoa. Mordecai agora está chegando para ela e diante da realidade, diante da situação em que todo Israel estava, porque Israel estava aqui por uma manobra, por uma maquinação, uma trama de Satanás, usando ali homens, no caso Amã, que era primeiro-ministro persa, um homem ganancioso, um homem vaidoso, que tinha conseguido um decreto do rei Assuero, ou Xerxes, dependendo da tradução que você está lendo, é a mesma pessoa, em que havia determinado para no 13º dia do mês de Adar, todo o povo judeu seria exterminado de todo o Império Persa. De todo o Império Persa. Eles seriam mortos todos no mesmo dia. No mesmo dia. Então veja só. Daniel está lá em Babilônia cativo. Está cativo na Babilônia com os demais judeus que foram levados para lá para o cativeiro. Daniel agora busca uma revelação de Deus, porque ele entendeu pelos livros do profeta, pelos pergaminhos, os rolos do profeta Jeremias, que o ano de exílio na Babilônia seria de 70 anos, esse tempo estava passando e parecia que Deus não estava fazendo nada. Parecia que Deus havia se esquecido do seu povo. Aí agora Daniel entra em intercessão e vai orando ao Senhor e buscando o entendimento do Senhor, até que o Senhor lhe envia a resposta e traz revelações de milênios, de anos e anos, e séculos que iriam se cumprir. E dentre essas revelações, Daniel vai estar dizendo que o cronômetro de Deus, o relógio de Deus aqui na Terra, ele iria começar a contar o tempo para a restauração e a chegada da vinda do Messias, que nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele iria começar a contar quando saísse a ordem para a restauração dos muros de Jerusalém. Até então, quem era ali era Ciro, se não me engano, agora o Império Babilônico já está em decadência, o Império Medo com Ciro já estava agora governando, aí o Império Persa vem crescendo e domina todo aquele império que outrora era babilônico, que era Medo, e passou a ser agora Medo-Persa. Então perceba que Deus ele tem o controle de toda a história. Deus tem o controle da humanidade. Os homens pensam, a humanidade pensa que está solta. Como se Deus tivesse... Há alguns que dizem que, com relação à criação ou à evolução, que Deus colocou uma semente, a partir dessa semente todas essas coisas se criaram e Deus
não participa de nada disso, Deus não intervém em nada disso, e toda a criação aconteceu a partir de uma semente que Deus colocou, porque eles até hoje não conseguiram achatar o poeira que gerou a pressão lá que explodiu o Big Bang, então eles têm que arrumar uma desculpa. Eles têm que arrumar uma desculpa para a tese deles. Mas enfim, nós vemos aqui que Deus ele tem o controle absoluto de todas as coisas na história da humanidade. E a partir daí, irmãos, percebam uma coisa, quando Deus ele lança uma palavra, e Deus ele coloca o seu nome, Deus ele vai trabalhar para que tudo isso aconteça. E o profeta Jeremias vai dizer que o Senhor vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Então não importa qual é a situação atual mundial. Entenda uma coisa, Deus está no controle. Deus ele não perdeu o controle. Aparentemente, parece que Deus não está fazendo nada. A gente vê as coisas acontecendo, a gente vê como que a apostasia está entrando na igreja, a gente vê, parece que o ser humano está cada vez pior com relação ao relacionamento com Deus, mas entenda, há uma palavra de Deus e Deus está guardando silêncio, mas não quer dizer que Deus está parado, não quer dizer que as coisas estão à mercê do diabo. Quem reina, quem governa é Jesus, Ele é Deus. Satanás, para fazer alguma coisa, ele precisa pedir licença. E se Deus deixar ou não, vai deixar segundo um propósito dele, do próprio Deus. Porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Mas Satanás, ele está aí para cumprir os propósitos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, porque há momentos, pode ser que você esteja vivendo alguns momentos terríveis na sua vida, momentos de perseguição ou algo que está te trazendo algum flagelo, ou até medo, ou preocupação, algum problema na sua família, algum problema no seu trabalho, algum problema onde você está inserido, no seu contexto social. A palavra está dizendo assim, quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Quem sabe, para tal tempo como este, Deus te colocou onde você está? Deus te colocou exatamente onde você está. Me lembrei agora de Magdiel, que está lá em Portugal. Está lá em Portugal. Eu tenho certeza absoluta, e eu creio que ele sabe disso, que Deus o levou para lá para ser uma bênção. Olha o contexto que esses irmãos lá em Portugal estão vivendo. Eles estão vivendo. Então Deus o levou para lá com uma determinação, Deus permitiu tudo isso e Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, aparentemente parece que as coisas estão sem controle, mas com relação a Deus, Deus não perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Senhor. E Ele tem trabalhado na minha vida, como Ele tem trabalhado na sua vida, e muitas das vezes, nesses tempos, melhor dizendo, Deus tem guardado silêncio, porque o Senhor Ele quer ver a minha postura, enquanto homem de Deus, enquanto servo do Senhor. O Senhor Ele quer saber da sua atitude diante da adversidade. O Senhor quer saber se você vai afrouxar os seus princípios morais e espirituais diante da perseguição. O Senhor está balançando a igreja, o Senhor está peneirando a igreja, o Senhor está exatamente trazendo à tona os corações. E não tem coisa melhor, no meu entendimento, coisa assim, que faz com que manifeste o caráter, aquilo que está escondido, do que uma prova, do que uma perseguição. No meio desse tumulto todo, Deus tem os seus. E é no meio da fadiga, no meio da luta, no meio da tribulação que se levanta os verdadeiros profetas de Deus. Porque quando o juízo chega, os falsos profetas se calam. Eles se calam. Porque não tem como permanecer a palavra deles. Porque eles sempre trazem palavras de bajulação, palavras de consentimentos, em detrimento à verdade bíblica, em detrimento que a palavra de Deus realmente requer de cada um
como cristãos, como servos de Deus. E dentro do contexto histórico aqui, dentro desse contexto do livro de Esther, vocês vão perceber que há alguns personagens centrais aqui. Tem o rei Assuero, a rainha Esther, o Amã e o Mordecai, ou Mardoqueu, em algumas traduções, que era o primo pai, né? Porque ele que criou Esther, né? Ele que foi o tutor espiritual de Esther. Enfim, o que eu quero compartilhar com vocês nesse contexto é o fato de que Deus ele sempre tem as pessoas certas no momento certo. Ele sempre usa as pessoas certas para o momento certo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. A gente vê aqui Mordecai trabalhando com Esther, organizando tudo, orientando a sua filha aqui, no caso aqui, Esther, a tomar as atitudes certas, a confiar no Senhor e a esperar no Senhor e deixar Deus usá-la. Por isso que esse contexto desse versículo 14, final do versículo 14, Mordecai chega para ela e diz assim: pode ser que para este propósito, ou para este tempo, foi que você chegou a este reino, foi que você chegou a ser rainha nesse reino. A probabilidade dela ser rainha, se não tivesse a mão de Deus nisso aí, era nenhuma. Era nenhuma. Não se esqueça que o povo dela estava fadado a morrer. Então, pelo decreto real, inclusive ela deveria ser morta. Pelo decreto real, inclusive ela não teria direito algum, ela teria que ser morta. Porque a palavra do rei não poderia voltar atrás. E aquilo foi tudo muito bem maquinado e tramado por Amã, porque Mordecai ele não se submetia à imposição de Amã. Era um homem que não se dobrava a ninguém senão ao Senhor, que não prestava adoração a homem nenhum, a ídolo nenhum, senão o Senhor Deus. E por causa dessa atitude de fidelidade para com Deus, Amã lhe pediu a cabeça. Não só dele, mas de toda a descendência de Israel. Escute, se Amã fosse se Mardoqueu fosse um qualquer, se fosse um homem que não tivesse aliança com Deus, você pode ter certeza que ele iria morrer e a sentença seria cumprida. Mas na vida de todo homem, de toda mulher de Deus, que tem aliança com Deus, todo homem e toda mulher que tem aliança com Deus, os propósitos de Deus são estabelecidos. E atente para um detalhe, meu irmão. Atente para um detalhe, pega a história de Israel, pega a história da igreja e analisa a vida desses homens, a vida dessas mulheres, homens que tiveram chamados poderosos, fizeram feitos potentosos pelo nome do Senhor, em toda a história da igreja, mas analisa a vida deles, foram vida... milagre após milagre, Deus veio livrando, Deus veio confirmando a palavra, Deus veio providenciando socorro, provisão, e Deus foi agindo. Por que eu estou te falando isso? Porque se você, e eu creio que você seja homem de Deus e mulher de Deus, tem aliança com Deus, você tem uma aliança com o Senhor, você pode ter certeza que não vai ser adversidades, não vai ser coronavírus, não vai ser desemprego, não vai ser fome que vai impedir com que Deus impeça você de cumprir o propósito dele. E eu reitero aqui e repito a palavra, pode ser que para esse tempo que Deus te colocou onde você está, Deus te levou para onde você está, para fazer a diferença.
Porque se Esther não tivesse lá, se Esther, Mordecai não estivesse lá, naquele tempo, no momento certo, no dia certo, com certeza, Amã, no seu intento, conseguiria, não vou dizer impedir os planos de Deus, mas que ia dar um tumulto muito grande, iria. Como o próprio Mordecai está dizendo aqui no versículo 14 de Esther 4, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Entende? Os planos de Deus, eles não são impedidos. Deus quer usar você na sua família, Deus quer usar você na sua igreja, Deus quer usar você como boca profética, Deus quer usar você como arauto dele para denunciar o pecado, Deus quer usar você como luz para que brilhe em meio às trevas, porque muitos outros dependem da sua postura, da minha posição diante de Deus em honrá-lo, apesar de todas as circunstâncias, onde aparentemente Deus não está fazendo nada. E nós, como servos de Deus, nós precisamos aprender a lidar com o silêncio de Deus. Entenda, o fato de Deus estar calado em alguns momentos da nossa vida não quer dizer que Ele nos abandonou, não quer dizer que Ele não está ouvindo a sua oração. Torno a reafirmar, Ele espera apenas uma posição de obediência, de perseverança, que nós não apenas cantemos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se não for, Ele é Deus. Não só cantemos, mas que vivemos isso, que vivemos essa realidade como os cristãos, até o dia que Deus fale novamente. Porque pode ter certeza, Judá estava ali, Israel foi cativo, passou os seus 70 anos de cativeiro, pela desobediência. Não era plano primeiro de Deus que Israel fosse expulsos da sua terra, o templo fosse destruído, mas por causa da desobediência, o juízo veio sobre Israel. Mas Deus não anulou a sua aliança. Deus não anulou a sua aliança. A aliança que Ele fez com Abraão, a aliança que Ele fez com Isaac, que Ele fez com Jacó, Deus tratou com o seu povo, como Deus trata hoje com a igreja. E a aliança que Deus tem com a sua igreja, ela não está firmada em cima dos patriarcas Isaac e Jacó, não. A aliança é com Jesus, que é também resposta desse pacto que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus, Ele cumprirá e cumpre cabalmente toda a palavra. Satanás pode tentar parar a igreja, Satanás pode tentar parar a sua vida, mas entenda, ele só para se você baixar sua cabeça para ele, se você acreditar nas mentiras dele. Porque enquanto Deus guarda silêncio, Satanás, ele joga muita mentira. Quantos crentes com depressão, quantos crentes se sentindo abandonados, quantos servos de Deus se sentindo até abandonados pelo próprio Deus, porque oram, jejuam, buscam e Deus guarda silêncio. E eu me arrisco a dizer que Deus tem guardado silêncio em muitos momentos das nossas vidas, é porque Ele já nos deu a direção, Ele espera apenas uma resposta nossa. Ele espera apenas uma resposta nossa. E mais, Deus é fiel o tempo todo. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele não mentiu. E nesse exato momento, Ele está aí junto com você, Ele está aqui em casa, onde nós estamos realizando aqui esta live. Ele está com cada um de vocês, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. E Ele espera da minha boca, da sua boca, é adoração, honra,
que honremos o seu nome, que honremos o seu nome. Não aceite as mentiras de Satanás. Não diminua o seu padrão de santidade, não diminua o seu padrão de oração, não diminua o seu padrão de leitura bíblica, de intimidade com Deus, nesse tempo de quarentena. Deus tem guardado silêncio. Deus tem ficado em silêncio. Mas Ele quer ouvir o seu povo, Ele quer ouvir a adoração do seu povo, Ele quer ouvir a mesma devoção. Agora é momento, irmãos, de mostrarmos para nós mesmos, não é para Deus, que eu não adoro o Senhor só dentro de quatro paredes, chamado igreja, templo, chamado templo. Agora é momento da nossa voz ser ouvida nos céus, nosso clamor ser ouvido nos céus, com o coração agradecido, com o coração alegre, com o coração disposto. Eu me lembrei agora de um testemunho que um pastor, amigo meu de muitos anos, pastor Matias, ele contou certa feita que havia uma irmã, se eu não me engano era da Assembleia de Deus, e essa irmã era muito fervorosa, uma irmã de oração, uma irmã, quem passava pela casa dela só ouvia hinos de adoração sendo entoados, uma irmã de muita presença de Deus, uma irmã cheia do Espírito Santo que buscava continuamente os dons. Até o dia que lá na Rocinha, ela morava na Rocinha, na favela no Rio de Janeiro, Satanás levantou uma mentira, dizendo que ela tinha denunciado o traficante tal, e X9 eles matam mesmo. Aí o traficante fez como Amã, marcou o dia em que ela iria morrer, No final, resumindo, ela tinha coisa de 15 dias de vida. Essa irmã entrou numa depressão muito grande, num temor muito grande, ela já não ia mais na igreja porque ela tinha medo, ela não abria as portas da sua casa, as janelas da sua casa ficavam fechadas, e essa irmã vivia amargurada na sua alma, porque sabia que os traficantes matavam mesmo. E o dia foi aproximando, quanto mais estava próximo o dia do traficante executar a ordem, mandar executar a ordem, mais angustiada essa irmã ficava. Até que na véspera do término do dia que o traficante havia marcado, o Senhor enviou um profeta para lá, para ela, casa dela. Mais ou menos antes. E o profeta chegou para ela e disse assim: acaso eu deixei de ser Deus na sua vida? Acaso eu não posso te guardar, livrar a sua vida contra esse ímpio? Por que tu calaste? Por que não ouço mais os louvores da tua boca? Por que não ouço mais as suas orações? Eu só tenho chegado diante de mim choros e reclamações. Não é que ela não orava, irmãos, ela orava. Mas a oração era aquela oração de incredulidade. Pode isso, pastor? Oração de incredulidade? Sim, aquela oração de desespero. Ela é mais recheada de incredulidade do que de qualquer coisa. E aí Deus falou com ela e trouxe aquela palavra, ela creu na palavra, nesta palavra, em que Deus iria livrá-la, como sempre livrou. Essa irmã abriu as janelas da sua casa, colocou aquele hino pentecostal fervoroso e começou a limpar a sua casa, arrumar a sua casa, voltando como era antes a sua vida com Deus, na adoração. No término, quando já chegando no finalzinho, daqueles 3 dias que faltava para cumprir a palavra do traficante, a polícia subiu no morro, a polícia militar no Rio de Janeiro subiu no morro para dar uma batida
Adivinha o que aconteceu? Esse traficante foi trocar tiro com a polícia, lá mesmo ele ficou. Ele foi alvejado por alguns tiros da polícia e ele que desceu, enrolado num saco preto, no morro. Entenda, irmão. Deus ele pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando a favor da sua igreja. E Ele está trabalhando para fazer cumprir a sua palavra. E se você, igreja, se você é servo do Senhor Jesus Cristo, descansa o teu coração, não se abata com as adversidades. Nós somos humanos, eu sei perfeitamente que há momentos que a gente está triste mesmo, está fadigado, está cansado. Mas lembre-se, Deus tem aliança contigo se você tem aliança com Ele em Cristo Jesus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O mais Ele fará. Existe algo também muito importante com relação ao silêncio de Deus, quando Deus está em silêncio. É que o fato de Deus se calar não quer dizer que Ele está consentindo com certas coisas. Quando Deus fica em silêncio com relação a algumas atitudes nossas, alguns pecados escondidos ou não, com algumas questões nossas, muitas pessoas têm o hábito de pensar que aquele ditado humano, né, terreno, que diz que quem cala consente, pensa que esse ditado se aplica a Deus. Se tem alguém que está me ouvindo nessa noite que pensa assim, está totalmente equivocado. Quando Deus se cala, quando eu estou fora do caminho dele, quando eu estou fora da doutrina, quando eu estou fora e parece que está tudo muito bem, está tudo legal, isso é muito perigoso sob esse contexto, de que muitas pessoas pensam que Deus está consentindo com aquela vida que a pessoa está levando fora da sua presença. Entenda uma coisa, a desobediência mata muito mais do que o coronavírus. Guarda isso aí para você. A desobediência, sobretudo, a desobediência contra os princípios de Deus, a rebeldia contra os princípios de Deus, mata muito mais do que o coronavírus. Sabe por quê? Porque o máximo que o coronavírus pode fazer é matar esse corpo terreno. Mas Jesus ele nos ensina assim, ó, não tema aquele que pode matar o corpo, somente o corpo. Tema aquele que além de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. Tem poder para lançar a alma no inferno. Então você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, você que está me ouvindo aqui nessa live, nessa noite, ou o dia que você for ouvir, preste bem atenção. Quando Deus se cala, não quer dizer que Ele não esteja trabalhando, porque Ele é fiel. E quando Deus se cala, não quer dizer que Ele está consentindo comigo com um estilo de vida mundano. Não confunda as coisas. E não se entregue às mentiras de Satanás. Não diminua o seu padrão de relacionamento com Deus. Busque a presença de Deus. Ah, mas parece que Deus está distante. Não. Se você estiver vivendo uma vida de pecado, confessa, abandona. E Deus estará próximo, porque Ele quer curar, Ele quer restaurar. Eu costumo dizer na igreja que Deus não está tão preocupado com o meu pecado ou o seu pecado. Mas Ele quer saber o tanto quanto eu quero abandonar esse pecado para ser alcançado por sua graça, por sua misericórdia. Deus, Ele estende a sua mão de graça, a sua mão de salvação a todos que o buscarem, com verdade, querendo serem limpos, querendo ser purificados, querendo ser libertos
Houve aqui uma... Ah, voltou. Serem libertos da sua vida de pecado. Deus não tem interesse nenhum em lançar fora. Muito pelo contrário, para isso Jesus Cristo veio. Para restaurar, para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meu irmão, minha irmã, Deus ele tem guardado silêncio na história da humanidade, em alguns eventos. Mas Deus ainda tem os seus profetas. Deus ainda tem os seus profetas. Deus ainda fala, sobretudo por meio da sua palavra. Examina as Escrituras. Examina a palavra de Deus. Pastor Jairo, muitos anos atrás, o saudoso pastor Jairo foi o pastor que me batizou na Igreja Batista Canaã. Ele tinha uma frase que ele dizia que a Bíblia aberta é Deus falando. A Bíblia fechada é Deus calado. Nós temos que aprender a ouvir Deus falar pela sua palavra. Nós temos que aprender a amar a palavra de Deus e buscar a revelação por meio do Espírito Santo da sua palavra. Ainda que Deus não fale enviando um profeta ou por revelação, por dom, alguma coisa dessa natureza. Ele não se calou em momento algum pela sua palavra. E foi exatamente a firmeza de caráter de Mordecai com relação ao caráter de Deus, porque ele conhecia Deus pela sua palavra. Ele manteve a fidelidade para com Deus por causa do que ele conhecia da palavra de Deus, da palavra do seu Deus, e que Deus era poderoso para livrar, e que Deus tinha aliança com o seu povo. Assim é conosco hoje, irmãos. Assim é conosco hoje. Examine a palavra. Tome qualquer decisão que você for tomar na sua vida pautado no que a Bíblia orienta, porque ela tem resposta para todo negócio e indagação do homem aqui nessa terra. A Bíblia tem. A Bíblia tem. Então, portanto, meu querido, meu irmão, minha irmã, se Deus tem guardado silêncio na sua vida, e você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus, pode ter certeza que Ele está trabalhando em todo o cenário para cumprir o propósito dele na sua vida. O diabo ele tinha uma estratégia ali. Uma estratégia. Ele aniquilando ali Israel, o povo judeu naquela época, ele sabia que o Messias não viria. Ele sabia que os planos de Deus seriam ali atrapalhados se ele conseguisse fazer isso. Se ele conseguisse fazer isso. Da mesma sorte, se Deus te elegeu, se você é um obreiro na casa do Senhor, se você é louvorista, se você é dirigente do culto de oração, se você ministra na igreja, se você cuida do ministério de socorro, você é diácono, você é presbítero, enfim. Não esperes apenas elogios, não espere que tudo vai dar certo num primeiro momento, que tudo vai dar tudo certo, que não vai ter perseguições. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. São as perseguições que nos farão crescer e Deus vai se mostrar tanto mais Deus na sua vida, na minha vida, em silêncio, em silêncio. Houve um tempo na minha vida muito difícil, alguns. Aqueles em que Deus falava comigo, em que Deus me dava uma direção, em que Deus dizia, faz assim meu servo, vai aqui meu servo, faz ali meu servo, eram muito bons, porque é certeiro. Aquilo que Deus manda você fazer, faça, porque não vai errar. Mas houve momentos na minha vida
em que Deus ficou totalmente em silêncio. Totalmente em silêncio. Em que agora eu tinha que aprender a confiar no caráter de Deus e confiar na sua palavra. Porque a fé de todo homem de Deus, ela está fundamentada, ela precisa estar fundamentada no caráter de Deus, que é imutável. Deus, ele não vai anular a sua palavra em circunstância alguma. Deus não vai rasgar a palavra que ele empenhou com você. Se você tem um chamado ministerial, está difícil, e Deus parece que te abandonou, o Senhor parece que está em silêncio, ou está em silêncio, não desista. Não desista. Deus está trabalhando no cenário da sua história, da sua vida, para cumprir o propósito maior que ele tem lá na frente. Que ele tem lá na frente. A partir daquela palavra de Mordecai para sua prima, a rainha Esther, que eu já te citei aqui até algum momento como Mordecai era o pai dela, na verdade ele a criou como filha dele. A partir daquela palavra, em que Mordecai chega para ela e diz assim: quem sabe para esse tempo, para tal tempo como este, chegastes a esse reino. Ela se posicionou, porque ela também era alvo do juízo, da sentença. Ela pediu para proclamar na cidade de Suzã, na fortaleza de Suzã, onde ficava o rei, ou para todos os judeus daquela região, um jejum de 3 dias, onde ela tomou a seguinte atitude e disse assim: eu vou, se eu morrer, eu morri, se eu viver, eu vivi, mas eu não vou ficar negligente, sem ação. Eu vou fazer o meu papel, a parte que cabe a mim. O milagre, Deus vai fazer. O milagre, Deus vai fazer. Onde Deus está guardando silêncio, aguardando exatamente uma atitude de fé sua. Uma atitude de fé, pautada no caráter de Deus. É isso que eu quero que você entenda. No caráter santo de Deus. Não é arrumando meios fraudulentos ou estratégias humanas. Confiando no caráter santo de Deus. Aplique a santidade da palavra, a veracidade da doutrina. Aplique, aposte e tome atitude. Faça o seu jejum, faça a sua oração. Senhor, a tua palavra diz que o meu ministério é para ser uma bênção, a minha família é para ser uma bênção, o meu casamento assim, meu filho assim. Se posicione diante do que a palavra de Deus diz para você como esposa, para você como marido, para você como empregado, como filho, como ministro do Senhor. E aposto que Deus fará, e a trama maligna que possa estar sendo desenrolada, tramada, para parar você, vai cair por terra. Vai cair por terra. E a gente vê no final de todo esse contexto, irmãos, que o Amã morreu na própria forca. Morreu na própria forca. Porque teve um homem, juntamente com a sua prima, que ousou confiar em Deus, mesmo quando Deus guardou silêncio. Resolveu confiar no caráter de Deus, mesmo quando Deus aparentemente não estava sequer dando atenção ao que estava acontecendo. Porque você pode ter certeza que além daqueles 3 dias de jejum que a rainha Esther pediu para que se fizesse, aquele povo estava clamando, aquele povo estava orando, e quando muitas das vezes, talvez até
como muitos de nós, né, nesse tempo, às vezes nós fazemos, começamos a jogar na face de Deus as suas promessas. Ó Deus, o Senhor prometeu, ó Deus, eu sou fiel nisso, ó Deus, eu sou fiel naquilo. Simplesmente, eles tomaram atitude e permaneceram fiel à palavra de Deus, ao caráter santo de Deus, e honraram o Senhor até o final. Aí Deus cumpriu cabalmente o seu propósito. Amã, instrumento de Satanás para querer destruir o povo judeu, para querer impedir com que o projeto de Deus de restauração de Israel fosse estabelecido. Ele morreu na própria forca. Ninguém pode impedir Deus de cumprir os seus propósitos, E a Bíblia fala que Deus ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que é operado em nós, na igreja. Poder que é operado na vida daqueles que ousam confiar no caráter de Deus, apesar de circunstâncias de pouca força, de pouco recurso, enfim. Ali foi aberta a porta para ali Deus realmente começar a desenrolar o projeto que Deus tinha determinado. Lembra que eu comecei dizendo aqui nessa live, Daniel estava orando lá ainda, na Babilônia. Ciro estava governando. E Deus disse para ele, quando saiu o decreto para se restaurar os muros de Jerusalém, vai começar a contar o cronômetro. O cronômetro. Pois é. Agora Deus coloca uma judia, uma mulher da linhagem de Abraão, como rainha no império mundial da época, persa. Abriu porta para Mordecai aí agora ser primeiro-ministro no lugar de Amã. Abriu porta para os judeus dentro do palácio, onde Neemias foi ser copeiro do rei futuramente, onde agora os judeus fazem parte de toda essa linhagem, alcançaram aí o favor do rei, e aí, nesse contexto histórico de Esther, Neemias, Esdras, sai a ordem para a restauração dos muros de Jerusalém. Você está vendo como é que Deus trabalha, irmãos? Deus ele não perdeu o controle, ele tem a história da humanidade na sua mão. Ele tem o começo, o meio e o fim. Examina a Bíblia e você vai ver o fim desta terra. Você vai ver qual é o fim da história da humanidade. Você vai ver em detalhes o que Deus falou que acontecerá. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Deus está em silêncio, mas escute. Ele falou que vai vir buscar o seu povo. Ele falou que vai vir buscar a sua igreja. Se você não percebeu, perceba um detalhe. O cenário mundial está pronto para receber o anticristo. Prontinho. Mas particularmente eu não acredito que ele vai manifestar agora não. O espírito dele já está aí. Mas está tudo sendo trabalhado, maquinado. E o Senhor já nos alertou acerca disso. Então prepare-se, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Jesus está vindo, falta muito pouco para a trombeta soar e nós irmos embora para casa. Satanás pode tentar parar, tentar destruir, tentar anular o plano de Deus sobre a sua vida. Mas ele só faz isso se você deixar. Se você não se posicionar diante do Evangelho, diante desse mundo que está cada vez mais profano, e dizer, não, eu
creio em Jesus, Ele é meu único e suficiente Salvador. Eu aguardo novos céus e nova terra. Meus ouvidos estão bem limpos para ouvir a trombeta soar, porque breve a trombeta soará. Jesus disse isso. Ele diz isso na sua palavra. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar essa live nessa noite com esta palavra. Ainda que Deus esteja guardando silêncio, Ele está trabalhando em todo o cenário mundial. Os céus estão trabalhando para receber a igreja. Para receber a igreja. Eu acredito que os anjos do Senhor estão trabalhando em ritmo acelerado, numa linguagem humana, estão fazendo plantão, hora extra. Porque o tempo já está acabando. Já está acabando. Lembra? Quando sair a ordem para reconstruir o muro, saiu a ordem. O Messias veio. O cronômetro de Deus parou em Cristo ali. Abriu a porta da igreja, para a igreja, a era da igreja, o cristianismo. Onde todos, para serem salvos, precisam passar em Cristo Jesus. Aí é judeu, é grego, toda a raça humana. Agora está chegando a hora de Deus completar a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Para isso, Ele vai tirar a sua igreja da terra. Isso é outro momento, isso é estudo para mais de hora. Há controvérsias, mas não importa. É estudo para mais de horas. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Se fortaleça nesta palavra. A trombeta já está na mão do anjo. Basta só o Senhor fazer assim. E a trombeta soará. E nós iremos embora para casa. Deus está guardando silêncio. Mas Ele não anulou as suas promessas. Deus está guardando silêncio. Mas Ele continua trabalhando. Deus está guardando silêncio. Mas Ele continua sendo o Deus poderoso e zeloso que Ele sempre foi. Deus está guardando silêncio. Mas Satanás, ele o mantém com rédea curta. Deus está guardando silêncio. Mas o controle da história da humanidade está em suas mãos. E ninguém toma dele. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero fazer uma breve oração ao nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E logo após essa oração nós estaremos encerrando essa live. No nome bendito de Jesus. Deus excelso e soberano, nós te louvamos, ó Senhor, por mais essa oportunidade de podermos compartilhar da palavra do Senhor com os meus irmãos, Pai. Peço ao Teu Espírito Santo que o Senhor venha confirmar toda a palavra ministrada, que o Senhor venha trazer resposta a cada coração dos meus irmãos, cada ouvinte, Senhor, dessa live, no nome bendito de Jesus. Que o Senhor venha fortalecer a fé da Tua igreja, Senhor. E esse entendimento de que o Senhor, ainda que o Senhor se cale, o Senhor continua trabalhando e operando maravilhas. Que o Senhor venha fortalecer a fé da Tua igreja, Senhor. A nossa convicção no Senhor. Em meio a momentos, ó Deus, de total silêncio do Senhor, sabendo que o Senhor é santo e que o Senhor não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor, assim o Senhor cumprirá. Muito obrigado, ó Deus, por Tua graça, muito obrigado, Senhor, por Tua bondade. Que o Senhor libere a bênção do Senhor sobre cada família, Senhor, que está me ouvindo nesta hora. Senhor, sobre cada lar. Que o Senhor venha dar entendimento aos Teus servos, para que, conforme foi dito aqui, tomem a decisão que precisa ser tomada na vida deles, baseado na revelação da Tua palavra, na pureza doutrinária das Escrituras, Pai. Em um nome de Jesus, ó Deus, que a bênção e a graça do Senhor, no nome bendito de Jesus, esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma excelente semana. No nome soberano de Jesus, que o Senhor continue guardando e abençoando sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor todos.